Oi, pessoal. Me chamo Carol, sou professora de Biologia aqui no Superação. E hoje eu vim trazer para vocês uma aula para a gente começar entendendo um pouco sobre biologia. Hoje eu trouxe a aula de Origem da Vida, parte 1. Nós vamos hoje falar sobre o início do universo. Porque não dá para a gente estudar sobre a vida sem entender como foi que o universo começou, né? Vamos lá. A teoria mais aceita sobre a origem do universo, todo mundo já deve conhecer, é a teoria do Big Bang. Mas como foi que aconteceu todos esses processos, os processos químicos, as reações que o universo sofreu com isso, os tempos que sofreram também, que aconteceu com tudo isso? Vamos lá. A teoria do Big Bang, ela começou com Albert Einstein, ele colocando as possíveis coisas que o universo poderia sofrer. E ele, Albert Einstein, usou a teoria da relatividade para falar um pouco sobre o universo em expansão. Mas o que é isso, Carol? O universo em expansão, Albert Einstein previu que o universo continua se expandindo, continua se distanciando a cada dia. Então, vamos parar para analisar. Se a cada dia que passa, o universo está expandindo, está se distanciando, em um certo ponto, antigamente, muito antigamente, esse universo estava todo junto, todo condensado. E ele previu que isso poderia acontecer. Esses dois astrônomos aqui, Slipper e Hubble, dois astrônomos norte-americanos, comprovaram essa teoria de Albert Einstein, que realmente o universo está em expansão. A cada dia que passa, o universo continua expandindo-se. Quando a gente para pensar, se a gente voltar no tempo, muito tempo atrás, a gente entende que estava junto e que em um certo ponto isso explodiu. Mas foi tão simples assim? Não, não foi tão simples assim para essa grande explosão, o Big Bang, acontecer. Vamos lá, pessoal. Era uma união de gases, uma união de poeira cósmica, uma união de tanta coisa que acabou se chocando, se batendo e ocasionando essa explosão. Duraram muitos anos para que essa explosão assim concretizasse. Para vocês terem noção, a Terra em si, acredita-se que ela tenha 4,6 bilhões de anos. Só a Terra, imagina o universo. Vamos lá, falar agora um pouco sobre a origem do nosso sistema solar. Nós temos em nosso sistema solar a nossa estrela, o Sol. Mas como foi que começou assim esse Sol? Como foi que tudo aconteceu? O Sol deu origem a partir de uma nebulosa. O que é uma nebulosa, Carol? Pela fé, nunca vi esse nome na vida. Nebulosa é uma grande nuvem, tá, gente? É uma grande nuvem composta de gases e de poeira cósmica de outras estrelas que já explodiram, que no caso já morreram. Mas vamos lá. O Sol foi unindo, ele tinha essa nebulosa, ela tinha uma força gravitacional, e foi unindo essa poeira cósmica, foi unindo esses gases, até que originou, em certa temperatura, originou o Sol. Restos dessa nebulosa continuaram girando em torno da estrela, continuaram girando em torno do Sol. E girando, e o tempo foi passando, milhares e milhares de anos foram passando. E esses restos dessa nebulosa foram condensando-se, foram se unindo. E à medida que eles foram se unindo, foram originando planetas, originando satélites, originando asteroides, originando cometas. E com essa união se formou o nosso sistema solar. O nosso, mas existe também a Via Láctea, originou todo o universo. Como eu pude dizer para vocês já, o universo continua em expansão. Então, ele continua aí, ó, a sua formação. Vamos continuar falando da origem da vida. Dessa vez, falando sobre as duas possíveis teorias dessa origem, que é a teoria da abiogênese, que já foi derrubada, e a biogênese, que é a que temos atualmente. A teoria da abiogênese, ela acreditava que a vida surgia de uma matéria bruta. Mas como assim, Carol, de uma matéria bruta? Acreditava-se que de um fragmento de terra que existia nos rios, originava sapo, originava cobra, crocodilo, coisas desse tipo.
É uma coisa absurda. A gente pode até parar e dizer, meu Deus, que coisa absurda, atualmente a gente está pensando nisso. Mas, assim, isso foi muito aceito. Até meados do século XIX. Muita gente, assim, que a gente admira hoje em dia, na parte química, na parte física, na parte filosófica, acreditava nessa teoria da biogênese. Exemplos, Aristóteles, René Descartes, Isaac Newton, entre outras pessoas que acreditavam que essa teoria, sim, era a coisa certa a se fazer. Que a partir de roupa suja no chão e pequenos fragmentos de comida, iriam surgir dali ratos. Porém, a gente sabe que não era assim. Os ratos eram atraídos para aquela comida que estava ali naquela roupa suja. E não iria surgir através do resto de comida e da união da roupa suja. Não era isso, tá? Vamos agora falar sobre a biogênese, que é a teoria que hoje, atualmente, acreditamos e é comprovada, tá, gente? A biogênese, ela acredita que a vida, para ela existir, ela tem que vir de uma outra vida já pré-existente, que é o que nós temos hoje em dia. Para um bebê vir ao mundo, é necessário que o pai e a mãe vá lá, faça todo aquele processo, e o bebê vai vir ao mundo de uma vida já pré-existente. Mesma coisa vai acontecer com as plantas, com animais irracionais, tudo isso, tá, gente? Mas, assim, como foi que conseguiram chegar nessa teoria da biogênese? 2 cientistas tiveram a participação incrível, e um deles foi quem realmente derrubou aquela teoria da biogênese, tá? Foram 2 experimentos, um realizado por Redi e outro realizado por Pasteur. Redi fez um experimento onde ele colocou em um recipiente ele colocou carne, no outro também, porém, em um deles, ele tampou com gaze e ficou observando ao longo dos dias. Os dias foram passando e ele pôde observar que as moscas tinham contato com aquela carne diretamente. Já no outro frasco, por conta da gaze, as moscas não tinham contato com aquela carne. E os dias foram passando e Redi observou que as moscas, ao ter contato com aquela carne que já estava em estado de putrefação, entravam e depositavam seus ovos, que se transformavam em larvas. Já no outro vidro, que tinha também carne em um certo estado de putrefação, ele pôde observar que as moscas não tinham contato direto com aquela carne, justamente por conta da gaze. Então, ele já parou assim, para analisar. Opa, aquela matéria ali, ela não se transformou em lava. Então, foi necessário que uma mosquinha pousasse naquela carne para se transformar em lava. Então, as coisas já ficaram meio balançadas. Mas não foi essa teoria que derrubou totalmente a biogênese. A teoria que derrubou totalmente a biogênese em si foi a teoria de Pasteur. O que foi que Pasteur fez? Ele pegou 4 frascos e colocou nos 4 o mesmo caldo nutritivo. À medida que ele enchia os caldos nutritivos, ele também foi fervendo aqueles recipientes. E à medida que ele foi fervendo, foi transformando os gargalos em pescoços de cisne, que é o nome desse experimento que é conhecido até hoje, o experimento de Pasteur, de pescoço de cisne. Ele transformou esses gargalos em pescoço de cisne e continuou aquecendo esses caldos nutritivos. Esperou alguns dias e observou que nada tinha acontecido, que os micro-organismos que ele esperava estar ali naqueles caldos nutritivos não estavam. Ele parou, ficou refletindo, pensou o que ele poderia fazer e ele fez o seguinte. Um dos frascos ele quebrou o gargalo e o outro continuou do mesmo jeitinho lá com o seu pescocinho de cisne. Ele deixou lá, esperou mais uns dias passarem e ele pôde ver que o frasco que ele tinha quebrado o gargalo, existiam micro-organismos naquele caldo nutritivo. E o frasco que ele não quebrou o gargalo, os micro-organismos não entraram naquele caldo nutritivo. Eles ficaram retidos lá no pescocinho de cisne do frasco. Então, ele pôde observar que também é necessário ter contato com o ar diretamente. Foi necessário que aquele caldo nutritivo tivesse um contato direto com o ar para poder gerar esses micro-organismos. Essa teoria foi a teoria que derrubou totalmente a teoria da biogênese, tá, pessoal?
Espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou da aula, dê like aí, curta, comenta, compartilha. E ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha esse canal para todo mundo. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre a origem da vida e nós vamos falar de uma coisa que entra em debate sempre que a gente conversa: criacionismo versus evolucionismo.